Meu nosso Deus, nós queremos suplicar neste momento a iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão correta da lição que temos em mãos nesta manhã e a aplicação das verdades presentes nela às nossas vidas, de modo a que Te glorifiquemos em tudo. Este é o nosso desejo e nós oramos no nome de Jesus e viverina para sempre. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 10, leremos do 1 ao 21. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus no pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim aqui? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da parede, da verdade, melhor dizendo. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe.
O título da nossa missão hoje, meus irmãos, está posto aí nos bastidores do mundo espiritual. A primeira coisa para a qual eu queria chamar a atenção dos irmãos, neste breve tempo que dispomos para meditarmos um pouco na lição de hoje, é que, diferentemente da visão dos naturalistas, materialistas, para quem a realidade se encerra apenas no âmbito daquilo a que os nossos olhos podem chegar, biblicamente nós sabemos que há uma realidade espiritual que, embora invisível aos nossos olhos, fisicamente falando, mas ela é real, tão real quanto esta realidade que nós estamos vivendo aqui agora. Se você olhar, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, só para a gente estabelecer um diálogo entre essa passagem e o Daniel, no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6 e a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está falando na carta aos Efésios do contexto da pregação do Evangelho, e ele vai deixar claro que a pregação do Evangelho a ser realizada pela igreja, por aqueles que foram separados para esta finalidade específica, ela é sempre precedida, ela é sempre marcada por esse combate de natureza espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais da maldade que são invisíveis aos nossos olhos, mas operam, atuam. Nessa mesma carta, no capítulo 2, quando ele fala sobre a condição espiritual do homem sem Cristo, não regenerado, morto em delitos e em pecados, ele diz que tais pessoas, elas estão vivendo de conformidade com o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, fazendo referências ao fato de que no mundo espiritual não há neutralidade. O mundo espiritual não é neutro, não é vazio. Ou o homem está regido, dominado, impulsionado, iluminado pelo Espírito de Deus, que o guia pela palavra, ou ele está sob a influência maléfica do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e que opera sempre com a finalidade de afastar e separar e distanciar cada vez mais o homem de Deus. Então, o relato que nós encontramos no capítulo 10 do livro de Daniel aponta exatamente para o título da lição, para realidades que estão nos bastidores do mundo espiritual. E repito, não estão ao alcance dos nossos olhos físicos, mas não são menos reais por causa disso. A gente vê que no livro de Daniel, conforme nós enfatizamos aqui, o presbítero Melquisedeque, esse livro ele está fundamentado em significativa parte dele na chamada literatura apocalíptica, ou no gênero apocalíptico, que tem características bem específicas na linguagem, excessivamente simbólica, com muitas figuras, com muitas metáforas, e por causa exatamente da natureza dessa linguagem, desse tipo específico de gênero apocalíptico, ou literatura apocalíptica, é um gênero que tende a produzir, oferecer uma certa dificuldade para a interpretação. Tanto assim que num livro como esse de Daniel, mesmo este capítulo 10, você vai encontrar diferentes perspectivas de interpretação de alguns dos elementos que estão presentes
presentes aqui. Mas o ponto para o qual eu quero chamar a atenção dos irmãos e para o qual nós chamamos a atenção dos irmãos ao longo de todas as lições até a de hoje, é que todas essas visões, seja de Nabucodonosor, sejam os sonhos que Daniel teve, seja essa visão que ele está tendo aqui, ele relata no capítulo 10, todas elas, a despeito desse caráter simbólico, metafórico, elas todas apontam para o governo providencial de Deus sobre toda a história. Como Deus governa soberanamente a história, de modo a que os seus planos e propósitos, estabelecidos de antemão na eternidade, eles se cumprirão cabalmente. O ponto é que essa maneira como Deus se revelava no Antigo Testamento, de maneira mais ordinária, mais comum, mais reiterada, nunca essa forma de manifestação da vontade de Deus era apenas para um usufruto pessoal e particular da pessoa que estava sendo alvo daquela experiência, seja de um sonho, seja de uma visão, seja de uma revelação. Então, quando Nabucodonosor tem aquela visão daquela estátua, aquele sonho da estátua, e ele fica perturbado e procura algum mágico, algum sábio na sua corte para a interpretação e não encontra, quando Daniel se aproxima dele e recebe de Deus a interpretação, veja que a interpretação que Daniel dá daqueles reinos representados pela estátua, a Babilônia, os medo-persas, os gregos, os romanos e, por fim, o reino de Cristo que será implantado definitiva e eternamente. Repare que a visão, o sonho apontava para essa realidade dos reinos do mundo e o modo como Deus os administra, seja estabelecendo reinos e reis e os depondo, seja os exaltando e seja os derribando. A ideia, o ponto central do autor, no caso Daniel, e do autor primário, que é o Espírito Santo, que estava em Daniel, para o registro dessa revelação, era mostrar exatamente a doutrina da soberania de Deus e como Deus governa todas as coisas, de modo a que tudo, sem exceção e sem distinção, está a serviço da sua vontade, para que no final das contas ele seja glorificado e a sua vontade se cumpra cabalmente. Mesmo o exercício da vontade dos homens ímpios e não regenerados, mesmo o homem ímpio não regenerado, que não realiza de forma deliberada, deleitosa a vontade de Deus, ele não age, ele não executa a realidade na terra que extrapolem os limites daquilo que Deus estabeleceu de acordo com a sua soberana vontade. Então, um ponto central aqui, todo o livro, particularmente nessas visões, nesses sonhos, nessas teofanias, é mostrar exatamente o controle providencial de Deus sobre toda a história. E como a história não é uma sucessão de realidades caóticas que estão se amontoando uma atrás da outra, que a vida, o universo, não é uma realidade desprovida de sentido, como você vai encontrar aqui na introdução, em que o comentarista da lição cita um filósofo contemporâneo aqui do Brasil, o Luiz Felipe Pondé, e que em dado momento ele se dizia ateu. Parece que, pelo que o autor diz aqui, ele hoje mudou a sua perspectiva, talvez seja um agnóstico, não sei, mas enquanto ele se autoconfessava um ateu, uma das razões é porque ele achava que a vida, o mundo, o universo, tudo isso é destituído de propósito e de finalidade. A vida não tem propósito, não tem finalidade, não há um alvo, não há um objetivo maior para a existência. Então, não há como crer em Deus. Era essa a visão que este filósofo tinha e é esta a visão que muitos têm. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, por graça e misericórdia, o Senhor que iluminou os nossos olhos, nós aprendemos, somos instruídos na palavra a perceber que todas as coisas, elas têm um propósito estabelecido por Deus. Deus rege o universo. Nem mesmo o diabo foge daquilo que Deus estabeleceu. Lutero, o reformador, dizia que o diabo é o diabo de Deus.
O diabo é o mais terrível capataz, feitor, que Deus tem nas suas mãos para o fiel cumprimento da sua vontade. E isso é muito importante, meus irmãos, porque quando Daniel tem esta visão aqui, ele está aterrado, ele está perturbado, ele está prostrado, ele está sem vigor, ele está exausto diante da realidade na qual ele estava inserido e para a qual ele não conseguia encontrar uma saída, uma explicação. E quando Deus se aproxima dele, quando Deus lhe envia um mensageiro, que lhe dá uma mensagem, que descortina para ele o sentido da visão e revela o que está para acontecer, mostra que Deus vê o futuro antes que ele aconteça, porque ele não só antevê, mas pré-ordena todas as coisas. Daniel se reergue, se revigora, se reanima, porque ele se dá conta do fato de que o Deus a quem ele serve, o Deus que mandou o povo para o exílio, como uma demonstração do seu juízo para com o pecado do povo, para com a idolatria do povo, o Deus que assim procedeu, não fez para destruir o seu povo, para matar o seu povo, pelo contrário, para levá-lo ao arrependimento, levá-lo à confissão de pecados, levá-lo ao retorno à sua terra, agora arrependido, quebrantado, restaurado, corrigido, para não cair mais nos mesmos pecados de outrora. Então, Daniel tem razões para se animar, para se revigorar, para se fortalecer, pelo fato de que o Deus que se revela a ele, que fala com ele, que o chama de um homem muito amado, é um Deus soberano, que tem nas suas mãos o controle de toda a história. Eu creio que essa mensagem de Daniel, registrada aqui no capítulo 10, ela é de uma atualidade extrema para nós, que somos o povo de Deus em pleno século XXI, um século também bastante conturbado, de muito progresso material, mas de muita decadência, de muita decadência moral e espiritual, de muita incerteza, de muita perplexidade. Se você olhar ali nas livrarias, você vai encontrar muitos livros com títulos dessa natureza: a era da incerteza, a era da perplexidade, a era da pós-verdade, um mundo em ebulição. E muitas vezes nós que somos crentes, por causa da nossa pequenez e fragilidade, tendemos a também ficarmos perturbados e achando que o mundo é uma nau sem comando, uma nave sem piloto. Mas essa não é a visão que nos é passada pela Escritura. Pelo contrário, a Escritura nos mostra que Deus é um Deus soberano que controla toda a história e que a está administrando providencialmente, de acordo com o conselho da sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, vamos ler o texto. Na medida que a gente for relendo alguns blocos, a gente vai comentando no tempo que nos resta. Bom, no terceiro ano do rei Ciro, o rei da Pérsia, é revelada uma palavra a Daniel. E o texto diz que ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, Daniel planteou durante 3 semanas. Não se alimentou, não comeu carne, não bebeu vinho, nem se ungiu com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. O comentarista da lição, citando Calvino, e o comentário de Calvino, diz que em épocas de grandes crises espirituais, em épocas de grandes dificuldades, em momentos de grande aflição, o jejum é um meio de que o crente, os cristãos lançam mão, não para demonstrar que ele em si tem um poder específico, não, mas para demonstrar toda a sua dependência, toda a sua colocação diante de Deus, uma completa compreensão de que aquela situação, só para ela, somente em Deus se pode encontrar saída, solução, resposta. O jejum também é uma atitude de despojamento, de humilhação, é um andar em luto diante da presença do Senhor. E no dia 24 do primeiro mês, ele estava na borda do rio Tigre, do grande rio Tigre, e ele levanta os olhos e ele tem uma visão, um homem vestido de linho. E do versículo 5 até o versículo de número 9, particularmente o 5 e o 6, há uma descrição
de como era esse homem ou esse ser que se apresentou diante dele para lhe trazer uma mensagem da parte de Deus. Ele é descrito como sendo um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, o seu corpo era como de berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Quando a gente olha para essa descrição que é feita desse ser angelical, descrito de uma maneira estupenda, e que se aproxima de Daniel e que traz da parte de Deus uma mensagem para encorajar o profeta neste contexto aflitivo em que ele se encontrava no exílio, alguns intérpretes levantaram a hipótese, e parece-me que foi essa também a linha adotada pelo comentarista da nossa lição, de que este personagem que surge com este adorno, com essas características de corpo como berilo, rosto como relâmpago, olhos como tochas de fogo, e seus pés brilhavam como bronze polido, etc, etc. Alguns intérpretes levantam a hipótese de que essa figura que se aproxima de Daniel para lhe trazer a mensagem e encorajá-lo seria Jesus Cristo pré-encarnado, uma teofania, um modo como Cristo manifestou-se antes da sua encarnação. No Antigo Testamento nós vamos encontrar em vários momentos manifestações de Deus teofânicas, ou seja, formas como Deus, a palavra fania aí, que dá a ideia de templo, está ligada ao contexto religioso e teo-Deus. Então eram manifestações sobrenaturais de Deus antes da encarnação do Verbo, aquela ou aquele que é a expressão exata do ser de Deus. Então há alguns que entendem que a maneira extremamente forte com que essa personagem é descrita, ela seria uma representação teofânica pré-encarnada de Jesus Cristo. No entanto, há alguns intérpretes reformados, inclusive, e eu estou mais inclinado a pensar como estes, abrindo vênia, para usar uma linguagem jurídica, data vênia ao comentarista da lição, a quem a gente respeita, claro, mas no campo da escatologia você vai sempre encontrar alguma divergência interpretativa em relação a um ponto que no final das contas não vai trazer comprometimentos à nossa fé. Nós já falamos aqui sobre pré-milenismo, sobre pós-milenismo, sobre amilenismo, visões diferentes que os crentes têm acerca do reino milenial de Deus. Uns acham que é um reino literal de 1000 anos sobre a terra, outros acham que não é. Eu particularmente não sou pré-milenista, não creio que é um reino de 1000 anos na terra. Eu creio que eu só estaria mais no campo do amilenismo, mas no final das contas são questões que não trazem, vamos dizer assim, não vão abalar o edifício da fé cristã. E não é porque uma pessoa crê que o milênio será literal, 1000 anos aqui na terra, com Cristo reinando literalmente aqui, e outro acredita que esse milênio não vai ser de 1000 anos literalmente. Isso não significa dizer que quem pensa dessa forma ou desta outra forma vai comprometer a sua fé, ou vai fazer com que aquela pessoa não possa mais ser arrolada como um cristão genuíno. Em absoluto, é uma compreensão. É diferente daqueles que negam a doutrina da Trindade, é diferente daqueles que negam a inspiração plenária da Escritura Sagrada e, portanto, toda a sua teologia é defeituosa porque nega a fonte primária da teologia, que é a revelação que Deus fez na sua palavra. É diferente daqueles que negam o sacrifício expiatório de Cristo como o único meio através do qual nós podemos ser salvos. São questões centrais da fé que não podem ser tocadas sob pena de o edifício todo ruir, o edifício todo cair por terra. Mas há outros pontos igualmente importantes e doutrinários que a divergência que há entre grupos dentro do meio cristão não vai trazer uma defesa
infecção tal que a gente possa excluir ou achar que aquela pessoa não faz parte do rol dos cristãos genuínos em Cristo Jesus. Então, há um livro que eu até cheguei a recomendar para os irmãos aqui, que é o Pregando Cristo, a partir de Daniel, publicado pela Cultura Cristã, não é? E que tem toda uma perspectiva reformada. Ele levanta algumas hipóteses e ele é da opinião de que provavelmente esse personagem que é enviado para levar uma mensagem a Daniel não seria o Filho de Deus, Jesus Cristo, a despeito de a forma como ele está escrito aqui nos versículos 5 e 6, principalmente o 6, tem muita similaridade com aquilo que a gente encontra da descrição de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Quando Jesus se apresenta a João em Apocalipse, há algumas imagens que estão lá no Apocalipse e se assemelham a algumas imagens que estão aqui. Porém, há alguns elementos na sequência do texto que colocam um certo questionamento legítimo. Por exemplo, aí, a partir do versículo 10, o texto diz assim: eis que uma certa mão me tocou, me sacudindo-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Veja, aqui é um ponto que me parece não se encaixar na figura de Cristo. Porque como imaginar que Cristo está precisando do auxílio de Miguel, um arcanjo poderoso que assiste na presença de Deus, para enfrentar o rei da Pérsia, que se colocou como um obstáculo para que a resposta que foi demandada por Deus, assim que Daniel se colocou em oração, em humilhação, para receber a resposta de Deus, por um período de 21 dias, essa resposta ficou como que travada numa batalha espiritual. Daí porque o título da lição é Nos Bastidores do Mundo Espiritual, para mostrar que de fato nós, embora não vejamos fisicamente, mas estamos envolvidos numa batalha espiritual. Seres espirituais combatem, conflitam, se insurgem permanentemente contra a obra de Deus, mas eles são derrotados. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nesse particular, duas atitudes devemos evitar. De um lado, aquela atitude espalhafatosa, espetaculosa, que surgiu durante um certo tempo aqui na igreja brasileira, de batalha espiritual, que pessoas estavam vendo demônio numa garrafa de Coca-Cola, num programa de televisão, numa marca de uma roupa. Quer dizer, é uma histeria coletiva, que a Bíblia nunca trabalhou esse tema dessa forma. E pior do que isso, muitas igrejas estavam se comportando e se conduzindo como se o demônio tivesse uma força para além daquela que a Escritura diz que ele tem. E parece que nós estávamos sempre na defensiva. Então devemos evitar essa postura delirante e excessiva, que não se coaduna com a palavra de Deus, mas também não podemos cair no outro extremo, qual seja o de acharmos que não há batalha espiritual, de que não há inimigos poderosos contra nós e contra a igreja, que estão permanentemente se opondo à obra de Deus. Eles existem, a Escritura fala deles, mas ela nos dá de antemão os meios, os ingredientes, os instrumentos, a armadura de que nós devemos lançar mão para combater neste combate, no qual nós já somos vitoriosos por causa do nosso general, daquele que veio, morreu, ressuscitou, despojou o adversário, não é? Tirou-lhe as forças. Ele atua, ele ainda tem uma certa força, mas ele foi duramente golpeado na cruz. Então a compreensão de batalha espiritual deve
deve ser equilibrada. Então, me parece que essa descrição não se adaptaria à pessoa de Jesus Cristo, porque Deus envia um mensageiro para Daniel para lhe comunicar uma mensagem, e o contexto diz claramente: homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Eis que te sou enviado. Ele foi enviado da parte de Deus. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo, e ele me disse: não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o reino da Pérsia. Então me parece que eu tenho o entendimento de que esse ser enviado por Deus não se encaixaria na figura teofânica e pré-encarnada de Cristo, respeitando evidentemente os que pensam de forma contrária, porque de fato estamos no terreno da escatologia, que é um terreno escorregadio, ainda mais considerando a natureza da linguagem que essa literatura aparece. Um outro ponto também a ser considerado aqui é esse príncipe do reino da Pérsia. Calvino, que foi um extraordinário intérprete da Bíblia, ele interpreta, ele entende que era um rei político mesmo, era um rei humano. Mas há também uma compreensão que eu acho também que me parece mais exata em relação ao texto, que provavelmente aqui se está tratando de uma realidade espiritual, de um ser demoníaco, não é? Cuja força de atuação se exerceu de modo dentro do escopo da permissão de Deus, a fazer com que a resposta demandada por Daniel se retardasse por um período de 21 dias, até que com a chegada do Miguel, a palavra é revelada, a palavra é trazida finalmente, e Daniel recebe a revelação da parte de Deus. Ele diz assim no versículo 14: agora vim para fazer entender o que há de suceder ao povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, eu queria destacar 2 pontos aqui, extraindo a doutrina desse relato. Primeiro, é que nós precisamos estar atentos ao fato de que realmente nós estamos numa batalha espiritual. Quer nós reflitamos sobre isso, quer não, quer aceitemos, quer não, é fato, nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Quando a igreja, por exemplo, ela começa a alargar suas fronteiras e começa a ampliar os seus horizontes missionários e começa a plantar igreja, plantar pontos de pregação, enviar mensageiros para lugares onde o evangelho não chegou, não se iluda e não pense que é um piquenique que vai se fazer ali naquele lugar. Não, é uma batalha espiritual que vai ser estabelecida ali, porque é a luz que vai chegar, é a luz que está chegando, e consequentemente as trevas elas não vão ficar indiferentes e alheias. Esse é o contexto em que o apóstolo Paulo vai falar claramente na carta aos Efésios. A batalha espiritual ela se dá no contexto da própria obra da proclamação do Evangelho, que é uma das nossas principais missões aqui na terra. Nós temos como missão primordial adorar a Deus acima de todas as coisas e glorificá-lo, mas ao contemplarmos à nossa volta homens e mulheres, a imagem e semelhança de Deus feitos como nós, que não adoram a Deus, não o servem, não o glorificam e não o fazem porque estão mortos em delitos e em pecados, só há um meio de essas pessoas experimentarem o alvo maior da existência, que é glorificar a Deus, é se elas forem levadas a Cristo e se persuadidas pelo Espírito Santo, se arrependerem dos seus pecados e se converterem a Cristo. E isso só poderá acontecer se elas forem confrontadas com a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho só será feita se houver pregadores. E esses pregadores só o farão se forem enviados. E quando enviados são, eles encontram oposição.
eles encontram opositores, eles encontram batalhas, mas Deus nos dá, na sua palavra, as armas e os meios de que devemos lançar mão para vencermos e continuarmos sendo mais do que vencedores em Cristo. Isso é o primeiro ponto. Existe uma batalha espiritual, como existe uma batalha espiritual aqui para Daniel. E o segundo ponto é que nessa batalha espiritual, Deus já nos disponibilizou as armas necessárias para a vitória. Não somos nós que vencemos por nós mesmos. Não somos nós que vencemos com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade. É Deus quem nos dá a capacitação para que lutemos e vencemos. O texto continua dizendo assim: ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma coisa semelhante dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse: aquele estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. O comentarista da nossa lição, ele disse que quando Daniel ele estava fragilizado, ele estava fraco, ele estava cansado, ele estava debilitado, ele estava prostrado, e quando Deus se apresenta a ele e que lhe dá a visão, lhe mostra o que vai acontecer, ele ficou ainda mais prostrado, ele ficou ainda mais fragilizado. E o comentarista diz assim: é importante que o velho profeta soubesse o quanto ele era amado por Deus. Enquanto ele tentava se recompor, ainda trêmulo, Daniel conseguiu se firmar. Como disse Calvino, Daniel estava aprendendo que se Deus o havia derrubado, somente ele poderia colocá-lo em pé novamente. À luz desta passagem, é bom aprendermos que quando somos prostrados pela voz de Deus, não há como sermos restaurados senão por sua própria força. A menos que Deus mesmo nos estenda a sua mão, sempre havemos de manter a aparência de mortos. E ele continua dizendo: essa é uma das mais importantes e repetidas expressões de toda a Bíblia: não temas. É natural que a presença de Deus cause assombro. Por isso precisamos que Ele mesmo venha ao nosso encontro para nos confortar e fortalecer. Diz o Filho bendito a Daniel que desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para compreender e humilhar, foram ouvidas as tuas palavras. O que significa isso? Deus, em seu grande amor, respondeu ao seu servo com rapidez. Deus sempre esteve de ouvidos abertos para Daniel, sempre teve prazer em estar com o profeta. Em sua resposta, porém, Deus traz um vislumbre, um espiado por trás da cortina, do que estava acontecendo além do mundo ordinário. Finalizando o texto diz, versículo 18: então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse: não temos homem muito amado. Essa expressão se repete várias vezes. Pai seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleci. Ele disse: sabes por que eu vim aqui? Eu tornaria a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra Aquiles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. E finalizando aí já na parte final do comentarista, ele diz que a respeito de Miguel, um arcanjo dos exércitos do Senhor, nos é dito mais de suas batalhas no Novo Testamento e sua vitória ao lado de Cristo. Enquanto havia essa batalha entre os seres espirituais, Deus estava subjugando todos os demônios representados pelas falsas divindades pagãs dos reis da Pérsia. E a Bíblia deixa claro que tais deuses não passam de demônios, mas conforme o versículo
14, coisas muito distantes estão aqui sendo antecipadas, não se referindo a Antíoco Epífanes do período dos Macabeus, mas a era messiânica. Ele está querendo dizer o fato que quando Cristo se manifestou na plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo do império da lei. Quando o reino de Deus brota na história de forma superlativa na pessoa de Cristo, verifiquem os irmãos que foi um período da revelação em que há o maior número de manifestações demoníacas. Os evangelhos estão repletos de manifestações demoníacas. Por quê? Isso tem um propósito, isso tem uma razão de ser. O reino tão prometido pelos antigos chegou. O desejado das nações chegou. Aquele que foi prometido em Gênesis 3,15, que viria como descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente e seria ferido no calcanhar, chegou. Ele veio. A profecia se cumpriu. Eis que um filho se nos deu, o principal estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Isso tudo se cumpriu. E aí você vai encontrar em mais de um momento manifestações demoníacas. Os demônios se manifestando, inclusive um deles dizendo: vieste atormentar-nos antes do tempo? Viestes atormentar-nos antes da hora? Os demônios começam a se manifestar. E depois, ainda na continuidade, no trabalho apostólico, na ação dos apóstolos, na continuidade da obra de Cristo aqui por meio dos apóstolos, nós também vamos encontrar em mais de um momento manifestações diabólicas, manifestações demoníacas, como um sinal claro da chegada do reino, como uma rebelião vã das forças das trevas contra o reino de Deus, que agora em Cristo chegou. É claro que o reino de Cristo já está entre nós. A palavra de Deus diz muito claramente isso. Ele já veio, mas ele ainda não se consumou, e ele haverá de se consumar. Aquilo que os teólogos chamam do já e o ainda não. Já Cristo já veio, já fomos justificados, já fomos regenerados, estamos sendo santificados, não fomos glorificados ainda, o seremos. Então, aquilo que ainda não se consumou haverá de se consumar na plenitude, no cumprimento final de todas as profecias. Então, aqui no livro de Daniel, nós já temos uma antevisão daquilo que aconteceu quando Cristo veio e quando Cristo se manifestou. E um outro ponto importante a considerar aqui, como consideramos nas passagens anteriores, é que a pessoa de Cristo, ela está pressuposta, ela está sinalizada, se não, no caso específico desse personagem, pelo menos na minha interpretação, como uma representação teofânica fiel do Cristo pré-encarnado, mas já aponta o futuro, quando Cristo veio e subjugou parcialmente a força dos demônios, parcialmente a força do diabo, com a sua vitória na cruz do Calvário, compartilhando a sua vitória com a igreja, até aquele dia final, quando o poder do diabo será definitivamente aniquilado, quando ele for jogado no lago de fogo, quando ele também experimentar um juízo definitivo de Deus, e não mais sair para enganar as nações, e estivermos na presença de Deus, glorificados no reino de paz, de alegria do Espírito Santo. A passagem de Daniel, ela já é de certa forma um vislumbre, um prelúdio, uma antecipação daquilo que Cristo superlativamente fez quando veio e daquilo que acontecerá no futuro, no cumprimento final de todas as coisas, considerando o caráter escatológico, apocalíptico do livro de Daniel. Então, meus irmãos, recapitulando algumas lições importantes. Primeiro, esse é um livro
E essa visão do capítulo 10 reforça, que aponta para a soberania de Deus. Essa é uma doutrina que a gente não pode perder de vista, que a gente não pode tirar do coração, mesmo quando a realidade à nossa volta parece conspirar contra ela, mesmo quando tudo parece conspirar. Essa doutrina deve estar sentada no nosso coração. Devemos confiar nela e crer nela de todo o coração. O Deus de Daniel, que é o Deus de Jesus Cristo, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus da Escritura, Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Primeiro ponto a se considerar. Segundo, tendo o controle de todas as coisas nas suas mãos, tudo aquilo que Ele pré-ordenou desde toda a eternidade, para a minha, para a sua, para a vida da igreja, sobre a qual foi pregada nesta manhã, acontecerá inevitavelmente. Terceiro ponto, repare que a despeito de Deus ser soberano, ter o controle, o governo de tudo e de todos, nem por isso, mesmo fraco, mesmo perplexo, mesmo cansado, exausto, fatigado, Daniel não deixou de orar. É o lado da nossa responsabilidade e é também um mandamento. Deus manda que nós oremos, porque o Deus que pré-ordena os fins é o Deus que pré-ordena os meios. Ele usa as nossas orações para o atingimento dos fins que Ele mesmo pré-ordenou. Portanto, quando eu e você deixamos de orar, nós pecamos, pelo simples fato de que a oração é um mandamento, é uma ordenança, é um imperativo da graça. Orai sem cessar. Terceiro ponto importante: nós estamos envoltos numa batalha espiritual. O nosso adversário, embora vencido, ele ainda tem força, ele ainda tem estratégias, ele é incansável. A Escritura usa uma expressão para dizer que ele está ao nosso derredor, continuamente buscando a quem possa tragar. A ideia é de um ser que não descansa, que não tira férias, que não se aposenta, que não se esquece de sua missão. Ele está sempre ao nosso derredor. Ele é contra a igreja, ele vai sempre operar contra a igreja. Isso é um ponto importante a considerar. Nós estamos sim envolvidos numa batalha espiritual. Quarto ponto: nessa batalha espiritual, nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo, que é o Supremo General, que é aquele que na condição de Cordeiro veio e venceu, despojou o nosso adversário das suas armas, tirou-lhe a força, golpeou-lhe fortemente a cabeça. E por causa da nossa união com Cristo, Cristo é o vencedor, e por causa da nossa união com Cristo nós somos mais do que vencedores. E quinto e último, nessa batalha espiritual nós precisamos nos munir das armas disponibilizadas por Deus para nós. Um bom esclarecimento disso está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Ele vai esclarecer ponto por ponto qual é a armadura do cristão. Então, quando a gente não se vale da armadura, quando a gente não se utiliza dos meios de graça, como foi pregado aqui nesta manhã, quando nós não nos firmamos na fé, na palavra, na oração, nos meios de graça que Ele colocou à nossa disposição e que compõem a nossa armadilha, ou melhor, a nossa armadura, a armadura da luta da fé, nós nos vulnerabilizamos. Então, que Deus nos dê a graça de lançarmos mão da armadura de Deus que foi colocada à nossa disposição para continuarmos como já somos em Cristo, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus aplique a sua palavra, meus irmãos, aos nossos corações. E restam duas lições, né, que o nosso irmão Melquisedeque vai ministrar. E que Deus continue a abençoá-lo e abençoar-nos para que cada apreciação da palavra de Deus baseada no livro de Daniel nos traga, como creio que tem nos trazido, edificação espiritual para a nossa vida. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar nesta manhã, agradecendo a Deus pela sua palavra.
Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã pela tua palavra, por esta rica porção do livro de Daniel, capítulo 10, Senhor, mais uma visão dada a teu servo, na qual nós vemos como o homem é frágil e como só Deus é todo-poderoso. Muitas vezes temos a tendência de acharmos que os homens da Bíblia, as personagens da Bíblia eram imbatíveis, nada mais distante, eram frágeis, que se deparavam com momentos aflitivos e complexos como os que foram vivenciados por Daniel. Mas o homem pequeno é contrastado com Deus grande e todo-poderoso. O homem que ora, dependente e fraco, é complementado pelo Deus todo-poderoso que responde às nossas orações. Nós que outrora nos estávamos perdidos, agora, assim como Daniel, também somos muito amados por Deus por causa da pessoa de Jesus Cristo. Aqui aprendemos também a tua soberania, aprendemos a batalha espiritual na qual estamos envolvidos, aprendemos o quanto o Senhor nos instrui, como devemos agir para combatê-la e vencê-la. E aprendemos que um dia, no teu calendário, na tua agenda, todo mal será banido e nós estaremos para sempre com o Senhor na glória, onde só haverá alegria e paz do Espírito Santo. Pai bendito, leva-nos para as nossas casas debaixo da tua proteção, dá-nos uma tarde abençoada de repouso e que logo mais à noite voltemos aqui para continuarmos aqui cultuar comunitariamente como igreja, como corpo de Cristo. É o que nós oramos neste momento, agradecidos no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e aquele que reina para todos sempre. Amém. Deus continue a nos abençoar, meus irmãos.